Por que Itachi sempre pareceu frio e distante? Muitos viam nele apenas um olhar vazio, sem emoções. Mas esse distanciamento não era falta de sentimentos, era disciplina. Buda dizia que o apego é a raiz do sofrimento. Itachi se afastou de todos para não se apegar, pois sabia que o peso de suas escolhas exigia solidão. Sua frieza era, na verdade, compaixão escondida. Ele não queria que ninguém fosse arrastado pela sua dor. Por que Itachi deixou Sasuke odiá-lo? Ser odiado pelo irmão era parte do plano. Ele acreditava que o ódio seria o combustível para que Sasuke se tornasse forte o suficiente para sobreviver. Sun Tzu dizia que quando não se pode vencer pela força, deve-se vencer pela estratégia. Itachi fez de sua própria imagem a arma que forjaria a evolução de Sasuke. Mas esse método mostra o perigo de manipular sentimentos. Ódio pode fortalecer, mas também pode corromper. Por que Itachi nunca revelou sua doença? Ele já estava condenado muito antes da luta contra Sasuke. Mesmo assim, nunca buscou piedade, nunca pediu ajuda. No Bushido, a honra do guerreiro está em enfrentar o destino com firmeza. Itachi escolheu lutar até o fim sem revelar sua fraqueza, porque queria que Sasuke lembrasse dele como um adversário digno, não como um homem derrotado pela própria saúde. É um lembrete de que a dignidade, para alguns, vale mais que a vida. Por que Itachi confiou em Naruto? Antes de morrer, ele deixou a Naruto o pedido de salvar Sasuke, algo que nem ele mesmo conseguiu. No confucionismo, acredita-se que a verdadeira sabedoria está no reconhecer nossos limites e confiar no próximo. Itachi, mesmo sendo um prodígio, sabia que não podia carregar o mundo sozinho. Ao passar sua esperança para Naruto, mostrou que até os mais fortes precisam de alguém para continuar sua missão. Por que Itachi aceitou ser manipulado pelos líderes de Konoha? Muitos condenam o clã, mas esquecem que Itachi foi apenas uma peça dentro de um jogo maior. Ele aceitou as ordens cruéis do conselho e de Danzo, porque acreditava que sozinho não poderia mudar o sistema. Lao Tse disse que quem vence os outros é forte, mas quem vence a si mesmo é poderoso. Itachi venceu seu próprio coração ao aceitar ordens que o destruíam por dentro. Sua obediência não era covardia, mas a tentativa desesperada de salvar o que ainda podia. Por que Itachi reviveu na Quarta Guerra Ninja? Quando retornou pelo Edo Tensei, ele finalmente pôde lutar sem máscaras. Dessa vez não era o vilão, mas o protetor. Ele ajudou Naruto, enfrentou Kabuto e mostrou sua verdadeira face. No Zen, se ensina que a verdade sempre floresce, mesmo após anos de escuridão. O retorno de Itachi foi a revelação final. Ele nunca deixou de ser o guardião que Konoha precisava. Por que Itachi escolheu a ilusão para derrotar Kabuto? Na luta contra Kabuto, ele não venceu pela força, mas pelo Genjutsu, mostrando ao inimigo a realidade que precisava enxergar. Sun Tzu dizia que a suprema vitória é subjugar o inimigo sem lutar. Itachi transformou sua maior habilidade em lição. Às vezes, o verdadeiro poder não está em esmagar o adversário, mas sim em abrir seus olhos. É a vitória da mente sobre o corpo. Por que Itachi é lembrado como um dos personagens mais trágicos? Porque sua vida foi marcada por escolhas impossíveis. Ele foi o vilão que salvou, o assassino que amava, o traidor que protegia. No budismo, se fala do Sansara, o ciclo interminável de sofrimento. A vida de Itachi foi esse ciclo, mas sua morte foi libertação. Ele é lembrado porque nos mostra a verdade mais dura. Nem sempre existe escolha sem dor. O que define o herói é a coragem de escolher, mesmo quando todas as opções parecem erradas. Por que Itachi escolheu carregar sozinho o peso da escuridão? Itachi não nasceu um vilão, pelo contrário. Desde criança foi um prodígio, um jovem com coração compassivo que odiava guerras. Mas quando viu seu clã e sua vila se aproximarem de um conflito inevitável, tomou a decisão mais cruel: ser o traidor para salvar a maioria. No budismo, Buda dizia que a compaixão verdadeira exige sacrifício. Itachi sacrificou sua honra e sua juventude para impedir uma guerra civil que poderia destruir Konoha e mergulhar o mundo em caos. Ele nos ensina que, às vezes, o verdadeiro herói é aquele que aceita ser visto como monstro para proteger em silêncio. Por que o gênio se tornou assassino? Itachi sempre foi admirado como um ninja perfeito, mas por trás da fama estava o medo de perder tudo. Ele entendeu cedo que a vida é impermanente, e ainda assim tentou preservar o futuro de sua vila com uma escolha implacável: massacrar seu próprio clã. Lao Tse dizia que o rígido se quebra e o flexível sobrevive. O erro de Itachi foi acreditar que a única forma de manter a paz
era endurecendo além do suportável. Sua decisão nos lembra que poder sem diálogo gera apenas feridas que se arrastam por gerações. Por que Itachi amava tanto o irmão acima de tudo? Mesmo após apagar seu clã inteiro, Itachi poupou Sasuke. Ele queria que o irmão fosse sua redenção, o único a revelar a verdade quando chegasse a hora certa. No estoicismo, a virtude maior é viver de acordo com a razão e aceitar o destino. Itachi não aceitou. Ele manipulou o destino de Sasuke, apostando que a dor transformaria o menino em alguém forte. Sua escolha mostra a fragilidade humana, amar tanto alguém ao ponto de empurrá-lo para a escuridão, acreditando que isso seria uma forma de proteção. Por que ele entrou na Akatsuki? A decisão de Itachi de se unir à organização criminosa parecia uma prova de maldade, mas na verdade era parte da sua estratégia para vigiar os movimentos da Akatsuki de dentro. No Bushido, o caminho do guerreiro exige lealdade absoluta, mas Itachi distorceu esse código, fingindo servir a dois senhores, a sombra e a luz. Ele se tornou espião, guardando segredos que ninguém mais poderia suportar. É a lembrança de que, em guerra, a linha entre honra e traição é muitas vezes uma máscara que só o tempo revela. Por que ele viveu como um fantasma? Mesmo dentro da Akatsuki, ele nunca foi realmente parte dela. Sempre distante, sempre silencioso. Sun Tzu ensinava que o general vitorioso vence antes mesmo da batalha. Itachi aplicou isso, vencendo inimigos com o medo de seu nome, sem precisar lutar. Mas sua vida fantasmagórica também era prisão. Ele já estava condenado pela doença que corroía o seu corpo e pelo peso da culpa que corroía sua alma. Ele nos ensina que viver sem ser visto pode ser tão doloroso quanto morrer. Por que sua luta final com Sasuke foi tão decisiva? O confronto entre os dois irmãos não foi apenas uma batalha de ninjas, mas a culminação de anos de ódio, segredos e manipulações. Para Sasuke, era vingança. Para Itachi, era despedida. No confucionismo, o irmão mais velho tem o dever de guiar o mais novo. Itachi levou isso ao extremo. Sua última lição foi morrer pelas mãos de Sasuke, libertando-o da busca por vingança. Sua derrota foi sua vitória, pois finalmente deixou o irmão livre para escolher seu próprio caminho. Por que ele revelou a verdade só depois da morte? Somente quando não estava mais vivo, Itachi permitiu que a verdade viesse à tona. Ele sabia que sua imagem de vilão seria quebrada, mas que Sasuke precisaria passar pelo ódio para compreender o amor escondido nos seus atos. No Zen, se diz que a iluminação só vem depois da travessia da escuridão. Itachi foi essa escuridão para que seu irmão pudesse buscar luz. Esse é o preço de carregar sozinho os pecados que ninguém mais poderia suportar. Por que ele ainda é amado, mesmo sendo vilão? Itachi é lembrado como um dos personagens mais marcantes porque sua vida foi um paradoxo: herói ou vilão, monstro ou protetor. No taoísmo, Yin e Yang convivem como forças inseparáveis. Itachi é a prova viva disso. A sua sombra foi o que manteve a luz de Konoha acesa. Ele nos ensina que não precisamos ser perfeitos para inspirar. Basta termos coragem de carregar até o peso que não nos pertence. Itachi Uchiha foi o shinobi que aceitou ser odiado para que os outros pudessem viver em paz. Sua vida foi marcada por paradoxos: traição que era amor, crueldade que era proteção, silêncio que era compaixão. Ele é a lembrança de que nem sempre o certo parece certo e que os maiores heróis podem se esconder por trás da máscara dos vilões. Somos a mentalidade geek, e o que aprendemos hoje com Itachi é que o verdadeiro peso não está na espada, mas nas escolhas que carregamos no coração. Se essa mensagem te tocou de alguma forma, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe com alguém que você sabe que também precisa ouvir isso.